Gente, a minha preocupação é que você não saia daqui com dúvidas, tá bom? Então fique com aquilo que o meu professor falou para mim. Não existe pergunta idiota, existe idiota que não pergunta. Então, fique à vontade. Paulo, eu posso fazer uma pergunta para você só para me à vontade, eu, fique à vontade. Todas as perguntas que falou, que eu queria entender assim, a Jocum, então ela é uma instituição que ela é mantida pelas pessoas que vão lá, ou é uma instituição que ela só nos ensina mais, como tipo, ela é uma porta para, eu chego lá com o meu sonho, por exemplo, sim, que eu tenho uma vocação, que eu acredito naquilo que, seja para me pregar no Canadá, por exemplo, para me fazer um trabalho lá. Essa Jocum, ela trabalha como? Ela é uma instituição que ela é financeira, que vai ter alguma, como que eu posso te falar? Que eu vou chegar lá, pagar alguma coisa para me ter um estudo, um aprendizado melhor? Isso. Ou a Jocum, ela trabalha só com a parte de abrir as portas para mim lá, por ser... Isso, a agência é isso. A agência ela vai facilitar a sua ida. Por exemplo, você vai para o Canadá. Tem uma base da Jocum no Canadá. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos pedir uma carta de recomendação da base do Canadá para facilitar toda a documentação aqui. Exatamente, para facilitar toda a documentação. Quando chegar no Canadá, tu tem onde ficar. Tu vai ter uma base, uma galera que vai te direcionar. Certamente vai ter alguém que já fala português, para poder estar ali com você e tudo mais. E a agência ela vai capacitar você, né, para fazer esse treinamento. Então ficou aquela coisa, que a agência é que envia por conta do que ela falou, desse contato. Mas não é a agência ela capacita e ela facilita o envio, mas não necessariamente ela tem que enviar, porque o missionário não é da agência, o missionário é da igreja. Então, por essa falta de contato, por essa falta de relacionamento entre a igreja e a agência, ficou esse sentimento. A agência vem, leva o que de melhor a gente tem e não devolve mais para a igreja. Outro sentimento desse aí, você não acha que esse sentimento ele sai? Porque eu acredito assim, uma pessoa que ela acredite na vocação dela, o Ministério de Evangelismo, ele é uma pessoa que ele tem um tete-a-tete diário com Deus, concorda? Sim. E será que isso não seria também, principalmente nas igrejas do Brasil, egoísmo do pastor de perder uma pessoa que seja espiritual dentro da igreja? Na verdade, o cara espiritual ele vai ouvir o pastor, né? O cara, quando ele é espiritual, ele vai ter esse cuidado de dizer, mesmo ele entendendo que Deus está mandando, mas por obediência, dizer, espera, né? Não é tempo ainda. Ou às vezes o pastor não tem nem muito essa clareza de dizer assim, meu irmão, a gente até entende isso, mas pelo amor de Deus, ajuda a gente aqui, que a gente está precisando de pessoas como você. Às vezes falta essa conversa mais clara também, entende? Mas a gente entende também que às vezes o pastor não quer perder, que a liderança não quer perder e tudo mais, tem todas essas coisas. Mas no geral mesmo, eu acho que é a falta de comunicação da agência com a igreja que acabou enviando, né? Porque quem envia mesmo não é a agência é a facilitadora que dá aquele treinamento e facilita a ida. Mas quem realmente tem que enviar é a igreja, né? E às vezes fica se esperando da igreja, como não acontece, por esses motivos ou por outros motivos, aí o cara pega a carona na agência e acaba. Essa preparação que você chega na Jocum, você tem ela completa? Tem, nós temos um curso chamado Escola de Treinamento Discipulado, que é de 5 meses, 3 meses teóricos aqui e 2 meses práticos em outra nação. Então, em 3 meses você já está sendo convocado para ir para outra nação, entende? Pode ser aqui próximo, pode ser em outros lugares aí, mas tem, né? A última equipe foi para a Turquia, então você tem essa possibilidade. Mas aí você tem curso transcultural, você tem curso de escola de inglês, você tem uma série de outras coisas, né? Na área linguística, enfim. Mas a Jocum dá tudo isso aí. A Jocum tem todo esse aparato para treinar o cara que a igreja não tem condição de fazer. Às vezes a igreja não tem condição de fazer isso, vai lá e envia para que a Jocum prepare, para que o cara volte e a igreja vai ver o que vai fazer com o cidadão. Mas às vezes o cara se antecipa de lá mesmo, ele acaba indo. Aí fica esse sentimento, né, do pastor lá em que ela falou. Esse treinamento tem um custo. A ETED hoje deve estar custando em torno de uns R$3.000, os 5 meses, em torno dos R$3.000. Fora esse dinheiro que você tem que levantar para fora. A pessoa que banca a ajuda dela. A pessoa que banca, Porque você vai, dentro do seu curso, você vai ter um planejamento de captação de recursos. Então, você vai aprender aí como levantar sustento, né? Então, em 3 meses, a Jocum vai te dar todo esse aparato, como levantar recursos. Ou já tem o nome da agência, que tem um certo nome que você vai usar. Não, eu estou na Jocum, eu estou indo para tal lugar, as pessoas já conhecem a agência, já facilita, né? Como não, porque tem lugar também que as pessoas não gostam, então vai acabar fechando as portas, mas no geral é bem-vinda, né? Então as pessoas vão acabar ajudando. É uma obra de fé, isso é um trabalho de fé. Você entende, se Deus te chamou, Deus vai abrir a porta. E vai fazer milagres aí, como eu falei para vocês, desse tipo de milagres aí.
Mas você precisa dar o passo, né? Porque se você ficar esperando por A ou B, não vai não, porque a gente vai ficar sempre esperando pelo outro. Eu queria perguntar o seguinte, por exemplo, nós sabemos pela história que os missionários, né, que vieram aqui para o Brasil, por exemplo, os presbiterianos, batistas, eles vieram e implantaram igrejas conforme a sua denominação. Sim. Hoje, como que funciona, por exemplo, o missionário quando ele sai, ele tem essa ligação denominacional ou não? Como que ficam essas igrejas que são implantadas? Ela segue alguma linha? Ela segue porque dentro da Jocum tem curso de plantação de igreja. Então você vai receber uma visão muito interdenominacional. Se você quiser ir lá na frente abrir alguma coisa com a sua cara da sua denominação, também não está errado. Mas a Jocum vai te orientar nisso. Então dentro da Jocum não é o mais importante se você fala em línguas estranhas, se você é batizado no Espírito Santo. Isso aí não é a discussão dentro do contexto missionário. A preocupação é com outras coisas, né? Mas aí tem essa linha também, tem um curso de plantação de igreja dentro da Jocum que vai te dar uma capacidade aí para você abrir igrejas em lugares remotos da terra, não aqui no Brasil, aqui não tem como você implantar aqui, a menos em sertão, em lugares que não tem, que o pessoal do Crato lá trabalha muito com isso, mas em lugares que realmente não tem. Mas a ideia não é chegar aqui em São Paulo e abrir uma igreja, nós vamos abrir uma igreja, isso aí não funciona. Tem que ser lugares que realmente não tem. Você chega hoje em Fortaleza, por exemplo. Fortaleza, você tem um monte de igreja em Fortaleza, mas quando você vai para o sertãozão, não tem nada, todo mundo está ali concentrado na capital. Gente, vamos lá então. Na medida aí que você for tendo dúvidas, você vai perguntando. Agora eu quero falar um pouco com vocês sobre missões urbanas, entrando um pouco na área de teologia da cidade. Vamos discutir um pouco sobre esse tema aqui. Então eu queria que, por gentileza, você abrisse a sua Bíblia em Gênesis capítulo 4. Gênesis capítulo 4, versículos 2 e 3. Vou tentar passar um pouco aqui por esse contexto. Mais dúvidas, vai perguntando, viu, gente? Gênesis capítulo 4, versículo 2 e 3. Alguém pode ler para a gente, por gentileza? E teve mais seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Ok, está ótimo aí. Essa é a história de Caim e Abel, uma história que todo mundo conhece, e nós vamos falar um pouco dessa história daqui a pouco para vocês. Nós vamos caminhar dentro dessa história. E você vai ver que a primeira cidade fundada na Bíblia foi fundada por Caim. Então, nessa história houve aí um divisor de águas, vamos dizer assim, no sentido de perímetro rural e perímetro urbano. Mas aí nós vamos dar uma caminhada dentro disso. Mas para a gente entender um pouco sobre essa ordem aí de missões urbanas, teologia da cidade, ou até mesmo evangelismo, nós precisamos entender dois atributos de Deus, pelo menos, que é justiça e fidelidade. Quantos aqui acreditam que realmente Deus é fiel? Todos nós acreditamos que Deus é fiel. Mas fidelidade, nós não entendemos muito como um atributo. Fidelidade, geralmente, nós entendemos muito mais como uma promessa, né? Então, tanto é que quando você ganha um carro, a gente já coloca logo lá atrás, né? Deus é fiel, o presente de Deus. Quando a gente é promovido na empresa, quando a gente ganha uma casa, consegue comprar uma casa, a gente sempre diz, Deus é fiel, né? Essa expressão está muito na boca da gente, né? Do contexto de igreja. Então, Deus é fiel. Então, Deus é fiel realmente. A Bíblia diz que Deus é fiel em todo tempo. Porque Deus é bom em todo tempo e a fidelidade de Deus dura para sempre. Porém, o mesmo Deus que é fiel, quando Ele te dá uma casa, quando Ele faz você conseguir comprar o seu carro, ou livra você de uma situação complicada, e a gente diz que Deus é fiel, é o mesmo Deus que é fiel também, que diz que quando a gente pega, a gente morre. Então Deus, Ele não é só fiel quando Ele dá alguma coisa para a gente. Deus é fiel em todo tempo. Então o mesmo Deus que é fiel quando Ele te abençoa, é o mesmo Deus que continua sendo fiel, que diz que quando nós pecamos, nós morremos.
Então Ele não é só fiel em um período da nossa vida ou em uma época da nossa vida. Deus é fiel em todo o tempo nas nossas vidas, inclusive na desgraça alheia. O que acontece com o outro, o que acontece com a gente. Então Deus é fiel em todo o tempo. E uma outra coisa que também faz parte do atributo de Deus é justiça. Então, o que é justiça? Justiça para Deus não é o ato de julgar. Justiça para Deus é a promoção do bem comum. Porque quando você peca e a justiça de Deus vem sobre aquele pecado para corrigir, Deus ele não está preocupado só com você, Ele está preocupado com o todo. Então por isso que a justiça vem para colocar a coisa na ordem, aquilo que está fora da ordem. Então justiça para Deus não é o ato de julgar, mas justiça para Deus é a promoção do bem comum. Porque justiça no reino de Deus não é a justiça pela justiça. Então Deus vem e pune porque Ele quer apenas te dar um castigo. É muito comum no Nordeste isso. O cara é músico, ou ele é um pregador, ou ele é líder de um ministério, ele cai lá em adultério, por exemplo. Ele chega para o pastor e diz assim: ó pastor, eu errei aí, eu pequei e tal, eu vou ficar no banco aí uns meses, eu não quero saber mais, estou entregando muito tal. Beleza, ele vai lá e faz isso. Depois de 3, 4 meses ele volta à atividade novamente. Então, para ele aquilo ali foi uma disciplina, né? Mas na verdade aquilo não foi uma disciplina, ele auto se disciplinou, porque ele sabe que se for tratar mesmo dentro do contexto bíblico, ele vai ter que vir, ele vai ter que pedir perdão, ele vai ter que se expor. É um tratamento dolorido que dura em torno de 4, 5 anos. Quem já acompanhou pessoas nesse processo sabe que não é um processo simples. Ele tem que dar passos para trás, ele tem que retroceder, ele tem que reconhecer. Então é mais fácil ele mesmo se punir. Então justiça para Deus não é a justiça pela justiça, mas é a justiça pelo bem comum. Como também justiça para Deus não é um castigo. Justiça para Deus é reparo. Um exemplo: o cara hoje é preso na Lava Jato. Ele roubou 250 milhões. Aí ele é preso, pega 2 anos de cadeia e devolve 100 milhões. Isso é justiça ou é castigo? É que vocês me dizem. O cara roubou 250 milhões. Ele foi preso pela justiça, a Polícia Federal foi lá e prendeu, uma ordem judicial, claro. Ele devolveu 100 milhões, mas tem 150 milhões guardado. Aí de 2 anos de pena, ele cumpre 1 ano só, depois ele sai e vai desfrutar de 150 milhões do mesmo roubo. Isso é justiça ou isso é castigo? Isso é castigo. Porque no reino de Deus, principalmente, justiça é reparo. Então ele tinha que devolver tudo que ele roubou, pagar juros do tempo que o dinheiro ficou parado, cumprir toda a sua pena, porque a justiça de Deus também, ela tem uma função pedagógica. Aquele cara ia aprender. Mas você acha que esse cara que foi castigado ele vai aprender? Não, porque castigo não ensina nada para ninguém, gente. Castigo só vai revoltar o coração do cidadão e por isso ele vai ficar pior ainda. Então isso aí tem que ficar claro para a gente. Justiça de Deus, justiça para Deus não é, no reino de Deus, não é apenas o ato de julgar, mas é a promoção do bem comum. Porque justiça não é castigo, é reparo. A sociedade tinha que ser reparada daquilo. Ou seja, tem alguém na igreja, volto a dizer, ele caiu lá em adultério. Ele chega aqui para a liderança da igreja e fala: ô pastor, o senhor me perdoa. Porque, olha, ele tem coisa que pega contra o corpo. Então não é só um pedido de perdão aqui para a liderança. Apesar de que ele é liderança, mas ele é membro do corpo. Então o pedido de perdão não tem que ser só para ele, tem que ser para o corpo. É para todo mundo? Não, mas tem que ter um grupo ali que represente o corpo, que vai saber daquilo, que vai ajudar o cara naquele tratamento, até para dar uma cobertura espiritual na área de liderança para aquele cidadão. Porque senão uma oração aqui resolve tudo, não é porque tudo hoje na base da oração, não, irmão, vem aqui, a gente ora aqui, está tudo resolvido e tal, e não é assim que se resolve as coisas. No reino de Deus não, no reino de Deus as coisas não se resolvem assim. No reino de Deus você tem que voltar atrás, você tem que pedir perdão, você tem que reconhecer, você tem que andar, dar uns passos para trás para depois você, né? E aquilo ali atrasa a sua vida. As pessoas que já passaram por esse processo de adultério sabem que quando você é acompanhado, se você for bem acompanhado, a gente já acompanhou o caso assim 6 anos. Quando o cara é bem assistido com a família, é 6 anos para ele retomar as atividades dele novamente. Hoje não, a gente vê, às vezes uma liderança chega na igreja e fala assim: irmãos,
Como você já sabia, o casamento com a minha esposa já não ia muito bem, então a gente resolveu se separar, né? Tem até um comentário aí que houve adultério e tal, mas é isso aí, né? Vida que segue. Abre a sua Bíblia e tal livro, e o cara começa a pregar. É como se nada tivesse acontecido. Hoje, infelizmente, a coisa está assim. É todo lugar? Não, mas tem muitos lugares que é assim. Então, justiça para Deus não é castigo, é reparo. Então, a sociedade tem que ser reparada. Algumas pessoas têm que ser reparadas naquilo que aconteceu, porque senão é apenas um castigo. E quando isso não fica claro no nosso coração, a gente começa a cometer alguns equívocos. E eu vou dizer para você o que é que a gente tem parado hoje, que tem sido essa confusão dentro de nós. Nós começamos a caminhar em alguns conflitos. O conflito nosso hoje basicamente tem sido no que praticamos, no que vivemos e no que sabemos. Grave bem isso. No que praticamos, no que vivemos e no que sabemos. Em Contagem a gente recebeu um casal para uma escola de missões. Se você tiver pendrive, a gente pode até dar para você aí, viu? Se posso deixar com o André, até pode dar para você também esse material. Numa escola de missões em Contagem. Uma senhora veio, trouxe o esposo dela, me apresentou um rapaz de uns 25 anos, mais ou menos. Esse rapaz, ele veio fazer escola. E ela falou assim: Paulo, esse aqui é meu marido, esse rapaz aqui, ó, mora com a gente. É o ex-morador de rua, com o nosso ministério nós tiramos ele da rua, hoje ele está bem, mora na nossa casa lá, a gente está cuidando dele. Joia. Uma semana depois, essa mulher não aparece lá na igreja, na base, nem ela, nem o esposo, nem o cara. Liguei para essa mulher, ela falou assim: Paulo, não sei nem como te contar. O que acontece? Eu entendi que eu estava em um pecado, procurei a minha liderança e confessei o meu pecado para a minha liderança. Até então, o pastor dela tinha me ligado, pedindo para a gente equipar aquele casal que era a nata da igreja. Era um casal assim, muito bom, que estava fazendo um trabalho com morador de rua muito bem em Belo Horizonte, Contagem. Então estava indo para a escola de missões urbanas para aprender mais, para ser mais equipado. Jóia. Ela falou assim: olha, Paulo, não sei nem como contar, mas eu conversei com o meu pastor essa semana e confessei o meu pecado, que eu estava tendo um caso com aquele rapaz que eu te apresentei lá na escola de missões. Ou seja, aquela mulher fazia com o marido dela um trabalho como morador de rua, mas ela acabou se apaixonando por um cara que era da rua, que estava vivendo dentro da casa dela, que já começou o erro por aí, pegar um cara que ele não conhecia e levar para dentro de casa. Primeira besteira que já foi feita ali. Então ela estava desenvolvendo um relacionamento com esse rapaz. Então aquela mulher fazia, né? Então, o que praticamos, o que vivemos e o que sabemos, ela fazia. Se eu perguntar hoje para você quanto vale uma alma, uma pergunta bíblica, apesar, né, de que pergunta gospel, uma bíblica, quanto vale uma alma hoje? Se eu perguntar para você, vai dizer assim: olha, Paulo, uma alma vale mais que o mundo inteiro. Teologicamente é uma resposta correta. Mas a mesma pessoa que diz que uma alma vale mais que o mundo inteiro é a mesma pessoa que é incapaz de atravessar a rua e compartilhar o amor de Deus com quem está do outro lado. A resposta nós temos. Às vezes a prática, em alguns momentos a gente até tem, mas a gente se confunde aqui no que praticamos, no que vivemos e no que sabemos. Orar é importante? Eu nunca vi um crente dizer que orar não seja importante. Se você perguntar para um ateu, o ateu vai dizer para você: orar é importante. Mas muitas pessoas que dizem que orar é importante não têm uma vida de oração. Então é aqui que nós nos perdemos, com o que praticamos, com o que vivemos e com o que sabemos. Por isso eu sempre digo que nós precisamos de uma teologia mais espiritualizada e de uma espiritualidade mais teológica. Ou seja, nós precisamos de um equilíbrio. O que nós não temos hoje é equilíbrio. E olha, gente, esse negócio do caminhar no reino de Deus não é um negócio tão simples, não. Isso é uma coisa, porque é diferente de você lidar com a tua empresa, por exemplo. É diferente. O cara não serve aqui, manda esse cara embora, contrata um melhor do que ele. No reino não funciona desse jeito. Então, lidar com pessoas é uma coisa muito séria, né? Muito complicada. Então, aquele casal fazia, mas o entendimento deles era um entendimento totalmente alienado daquilo que eles estavam fazendo. Tanto é que a primeira besteira foi colocar um cara dentro de casa. Eu não aconselho ninguém a fazer isso. Se você trabalha com morador de rua, é porque o cara não sabe nem onde você mora. Você tem que ter um ponto que você encontre com essa pessoa, que faça o seu trabalho com aquela pessoa, mas essa coisa de levar para dentro da sua casa. Existem muitas formas de ajudar as pessoas, porque hoje até para ajudar você precisa ter cuidado. Um amigo meu estava passando no centro da minha cidade, tinha um rapaz lá numa convulsão, ele pegou o cara, colocou no carro, levou para o hospital. Quando chegou no hospital, o cara morreu.
O médico, a enfermeira falou, não, nem põe ele para dentro não, chama o médico. O médico falou, esse cara aqui está morto. Aí o cara do carro falou, tá bom, quando foi, o policial falou, opa, não, você não pode sair, o defunto venceu. Ué, não, não, você ajudou. Até hoje, para esse cara viajar, ele tem que pedir autorização jurídica para poder viajar. Porque se complicou com aquilo, até para ajudar, a gente tem essa sabedoria como ajudar as pessoas hoje. Porque não dá para fazer de qualquer jeito. Não dá para ajudar de qualquer jeito. Então, nós nos perdemos e o conflito está aqui, no que praticamos, no que vivemos e no que sabemos. Eu conversei com o pastor de Campinas, ele falou assim, olha Paulo, eu queria que você me conseguisse umas bíblias aí, porque eu quero entregar essas bíblias para os travestis que ficam no entorno da igreja, né? Campinas é muito carregado nesse negócio aí. Não é nem tanto de prostitutas, mas muito mais de travesti. Ele falou, pastor, que bom, você está querendo trabalhar aí com os travestis? Ele falou, não, eu só quero dar um Novo Testamento e mandar para bem longe daqui. Então assim, ele não estava muito interessado, ele queria dar uma Bíblia e mandar o cara embora, né? Então, nós nos confundimos muito nessa questão do reino de Deus. Nós nos confundimos muito dentro desse contexto de reino de Deus. E hoje, as cidades estão vivendo esse processo que a gente chama aí de processo migratório. E a evangelização ou a redenção da cidade, o foco da igreja deve ser na cidade. Então nós precisamos entender o que está acontecendo, porque hoje nós estamos vivendo assim um processo meio que, vamos dizer assim, pré-civilizatório. Parece que as coisas estão voltando tudo como era na Idade da Pedra. Como o Dick falou ali, hoje você tem jato, você tem internet, mas parece que o que realmente é para chegar para a gente não chega. Quantas mil informações não chegam para você? Centenas e centenas de informações, mas parece que o que é para chegar não chega. É impressionante. Chega um monte de coisa, mas o mais importante mesmo acaba não chegando. E hoje você olha para uma cidade como São Paulo, você vê tantas pessoas, vivendo de qualquer jeito. Ontem eu sempre tive esse olhar assim para a cidade, né? De observar. Você vê ali, numa estação da Luz, ontem quando eu cheguei, centenas e centenas e milhares de pessoas, todo mundo cercado por todo mundo, mas em estado de solidão, todo mundo com seu fone no ouvido, e cada um se vira, cada um faz o que dá na cabeça, e cercado, mas em estado de solidão. Então esse é o processo urbano que nós vivemos hoje, e nós como igreja, nós precisamos ser essa resposta redentora para a cidade. E quando nós falamos sobre refugiado, no livro de Mateus, capítulo 2, versículo 13 e 14, fala de Jesus do Egito, saindo da sua terra para o Egito. Então, quando você fala de refugiado, e principalmente refugiado político, Jesus se identifica com isso, porque ele também já foi um. Então, isso não é novidade para Jesus. E Jesus tem um coração para essas pessoas. E uma das coisas que eu tenho falado para Deus, dentro desse contexto de missões urbanas, é que nós precisamos ter o nosso coração batizados com amor aos perdidos. Porque numa cidade como essa, você passa, vê mais um morador de rua, mais uma garota de programa, mais um que foi assassinado, e a gente vai escutando isso e o nosso coração vai ficando meio que, duro. É mais uma coisa. Tem tantos, é mais um. Então a gente não entende que é uma vida a mais que está ali. E a gente acaba rotulando pessoas, a gente acaba colocando alguns títulos. Eu estava em Campinas e daí uma senhora ia para um treinamento e aí a gente estava falando sobre isso. E aí ela disse assim, Paulo, eu estou com vergonha porque quando eu estava vindo para cá, eu vi uma pessoa caída na porta de uma boate, numa casa de show, um cabelo assim caído por cima do rosto, aquela pessoa com o rosto no chão. E eu falei assim, meu Deus, tem uma senhora ali que está caída. Quando ela pegou, não era uma senhora, era um travesti. Ela disse que soltou uma pessoa, o cara bateu o rosto lá no chão e continuou do mesmo jeito. E ela seguiu viagem. E aí eu estava falando sobre isso, ela falou assim, estou com vergonha sobre isso. Aí eu falei assim, olha, às vezes nós agimos igual aqueles matadores aí do norte, do nordeste. Então um padre vale tanto, um vereador vale tanto, um pastor vale tanto, um prefeito vale tanto. E aí um cara que se converteu lá na igreja da minha mãe, ele falou que há uns anos atrás era assim. O cara convidava ele ou contratava ele para matar alguém. Então tudo que ele queria era só a arma para matar, porque ele não usava dele, e uma foto da pessoa. E aí ele disse que quando ele olhava para a pessoa, ele olhava assim para a foto e dizia assim, olha, eu estou com raiva de você. Ele nunca tinha visto o cara na vida, mas a partir daquele momento, ele já tinha uma empatia pela pessoa, que tudo que ele queria era matar aquela pessoa, a partir do momento da foto. Então às vezes nós não agimos assim, nós não falamos assim, mas agimos da mesma forma. Parece que se eu passar hoje em um lugar
lugar e vê uma garota de programa, e Deus sempre vai te impulsionar a falar alguma coisa para aquela mulher. Todas as vezes que você passar perto de uma pessoa necessitada, Deus vai te impulsionar a falar. Mas às vezes a gente não quer falar, porque tem uma série de coisas em jogo. Se os irmãos da igreja passar e me ver falando com essa mulher, o que é que eles vão pensar? Se o filho passa, se o marido passa, se a liderança passa, se quem passa. Por quê? Porque a gente sempre tem um nome a zelar. Imagina aí se Jesus fosse cuidar da reputação dele, né? Não ter um nome a zelar. Imagina, eu sou filho de Maria, né? Será que a gente ia estar aqui hoje? Entende? Então a gente não quer colocar algumas coisas em jogo, porque a gente sempre tem alguma coisa a zelar, a gente sempre tem alguma coisinha para cuidar. E aí às vezes nós não fazemos coisas para Deus, porque nós ficamos sempre nessa pendência. E aí quando você passa no local, certamente você já sentiu isso, dentro de um ônibus, em qualquer lugar, vai lá e compartilha, vai lá e fala das boas novas, e você fica relutando, você fica retrucando, e muitas vezes você acaba não fazendo. Muitas vezes acaba não fazendo. Se eu for dar oportunidade aqui, tem muitas pessoas que contam esse testemunho aí. Eu estava aqui em Francisco Morato, fui visitar uma família. Quando eu cheguei lá, o marido estava, né, que o marido tinha ido embora, tinha abandonado os filhos há muitos anos. E esse senhor estava com uma dor. Eu cheguei lá, falei com todo mundo, mas como eu tinha um compromisso aqui em São Paulo, eu voltei rápido e sequer olhei para aquele senhor. Uma hora depois, os filhos dele ligam e falam assim: ó, meu pai morreu. Foi para o hospital, aí 2 horas depois acabou morrendo. Eu fiquei pensando comigo, senti culpa? Não senti culpa não, mas eu fiquei pensando, era uma boa oportunidade que eu tinha de compartilhar o amor de Deus com aquela pessoa. Mas quantas pessoas hoje nós não passamos, ou passam por nós todos os dias, pessoas necessitadas, que a gente olha na cara e percebe que aquele cidadão está precisando de uma palavra, e às vezes nós passamos e sequer olhamos para a pessoa, e quando olhamos a gente desvia o nosso olhar e continua fazendo aquilo que nós vamos fazer. Em Fortaleza, na reunião de liderança, eu ia passando e tinha uma pontezinha assim, uma tábua, né, uma coisa, a gente ia passando, e aí o Senhor chamou a gente, estava caído lá, chamou a gente, estava eu mais 2 líderes de base, a gente ia passando, aí o Senhor disse que ia falar com a gente, aí um deles falou assim: não, a gente não pode parar para conversar com o Senhor não, porque a gente tem uma reunião. E aí na hora aquele cara falou: mas se fosse Jesus parava. Aquele cara falou. E gente, aí na hora a reunião já não era mais importante, porque a gente poderia dormir sem essa, né? Aí foi lá e nós ficamos 1h30 conversando com aquele Senhor. Então é a necessidade que as pessoas têm. Não tem como você hoje entrar na Cracolândia se alguém não vier para falar com você. Não existe isso. Não tem como você entrar na Parada do Orgulho Gay, que é época de junho, agora, né? Estou planejando para agora. Não tem como você ir na virada cultural, não sei se está acontecendo essa semana. Não tem como você entrar ali para alguém não te abordar. Não existe isso. Porque as pessoas estão procurando alguém que compartilhe algo diferente com elas. Se você ficar ali plantado, alguém vai te procurar. Você pode ter certeza, alguém vai se aproximar de você, vai perguntar as horas, vai fazer uma pergunta, porque tem alguma coisa diferente ali que chamou a atenção daquela pessoa. Não existe você entrar num ônibus hoje e alguém não olhar para você assim, esperando alguma coisa de você. Você pode prestar atenção que é sempre assim. Então esse processo aí migratório que nós estamos vivendo hoje é uma grande oportunidade que nós temos para que a gente possa compartilhar do amor de Deus com as pessoas. Você pode passar, por gentileza, esse slide? Pode passar. Então o que está acontecendo com o mundo hoje nada mais é do que uma transição política. Nada mais é que uma transição política. Gente, eu vou dizer uma coisa para você. Muitas coisas nos últimos 20 anos me chamaram a atenção. Mas uma das coisas me impactou nos últimos 20 anos. Foi a entrada de refugiados em território europeu. Você nunca imaginou, ou nunca imaginaria isso há 10, 15 anos atrás, que um dia as pessoas entrariam pelas fronteiras da Europa sem um documento oficial. Isso não passava pela cabeça de ninguém. Da mesma forma, se alguém falasse para você há 30 anos atrás que os Estados Unidos teriam um presidente negro de origem muçulmana, que foi Obama, também ninguém iria acreditar no que você há 30 anos atrás. Era a mesma coisa se 30 anos atrás alguém falasse para você que um dia você andaria com o telefone no bolso, também você nunca ia acreditar. Mas muitas coisas aconteceram e me chamaram a atenção. E uma delas foi exatamente isso. Eu não sei se você lembra daquela cena que o povo está chegando em uma estação de trem na Espanha, e aí quando vem aquele mar de imigrantes e de refugiados, na verdade, o policial olha, quando ele vai sacar a arma, ele fica assim bobo, aquele mar de gente entrando
pela estação de trem na Espanha, em Madrid. Então aquela cena ficou boba, aquela cena me chamou a atenção, porque a gente nunca imaginaria que um dia as pessoas atravessariam fronteiras do jeito que foi esse processo migratório. E uma das coisas também que me chamou a atenção foi a eleição de Barack Obama nos Estados Unidos, essa vitória dele por 8 anos governando, porque se alguém falasse um dia que um governo negro de origem muçulmana chegaria ao poder dos Estados Unidos da América, certamente alguém ia te arrepender, porque isso era uma coisa assim praticamente impossível. Mas por que isso está acontecendo? Porque o mundo está passando por uma transição política. O mundo hoje está passando por uma transição política. E nessa transição você pode observar que a sociedade está desenvolvendo. Mas me parece que nós, Igreja de Jesus Cristo, em alguns momentos nós paramos no tempo. Tem muita coisa que nós não estamos conseguindo desenvolver em áreas da nossa vida. Nós não estamos conseguindo alcançar muita maturidade cristã em algumas coisas, para entender alguns assuntos, como ele perguntou sobre a questão de missões e tantas outras situações que acontecem no nosso contexto, que nós chamamos igreja. Nessa sociedade urbana, pós-moderna e globalizada, não há mais espaço para uma geração que apenas canta e dança. Há um tempo atrás surgiu até música, não foi essa geração que canta e dança e tudo mais. Nós precisamos de uma geração que canta, que dança, mas nós precisamos de uma geração que pensa urgentemente. A nossa geração é uma geração que não tem muita preocupação com o pensar. Se eu perguntar aqui nesse grupo qual foi o último livro que você leu, certamente você está fazendo curso teológico, há uma necessidade de você fazer alguma leitura. Mas se você perguntar isso hoje em outro público, você pode ter certeza absoluta que vai ser uma negação total. As pessoas não têm muito interesse pela questão da leitura, nem a leitura bíblica, e por isso hoje a gente vê essa falta de conhecimento geral. E o que isso tem a ver com missões urbanas? Tudo, porque se você quer fazer missões sem conhecer a sociedade, você não vai funcionar. Se você quiser fazer missões sem conhecer o contexto social, isso você não vai muito longe, porque a gente precisa conhecer as pessoas. A nossa vocação hoje, ela tem que ir além daquilo que nós sabemos. Nós precisamos saber como as pessoas funcionam. Por que essa pessoa hoje é uma garota de programa? Tem um porquê. A gente estava conversando com um grupo recentemente, tinha um rapaz que perguntou sobre a questão do homossexualismo, e aí quando alguém estava explicando, ele falou assim, o cara estava explicando o que é travesti, o que é homossexual, tal, e o que é o gay, lésbica, simpatizantes, enfim, foi explicar tudo. Ele falou, irmão, mas o demônio é o mesmo. Então para a gente é melhor generalizar tudo, colocar tudo no mesmo saco, dizer uma coisa só, porque a gente não quer entender. Quantas igrejas hoje estão preparadas para lidar com a questão do homossexualismo? A gente sequer fala sobre isso. A gente sequer fala, porque é um assunto que, como a gente não tem muita habilidade e a gente também não quer muito aprender, então é melhor ignorar. Entende? É melhor ignorar. Quando a gente não sabe muito bem sobre o assunto, a gente deixa para lá, a gente se esquiva e a coisa vai caminhando. Mas todo ser humano tem uma história, as pessoas têm uma história, e se estão numa situação dessa é porque alguma coisa aconteceu para que essa pessoa pudesse chegar nesse ponto. Aqui na Cracolândia, a gente conheceu um cidadão, o pessoal chamava ele de Fofão. Ele veio para a Cracolândia, veio para a rua, se tornou um travesti, mas ele tem uma filha no norte do Brasil, no Pará, e aí ele não tinha como voltar, porque ele foi fazer umas aplicações de silicone, mas colocaram o silicone artesanal, e aquilo ficou nas nádegas dele, desceu o calcanhar, o rosto, ficou parecendo um bulldog, aquelas bochechas grandes, ficou parecendo Fofão, aquele personagem de alguns anos atrás. E aí o médico falou, olha, se eu tirar tudo isso de você, você vai ficar todo deformado, pior do que eu estou, então não tem jeito. E ele falou, como que eu vou visitar minha filha agora? Então aquele cara, ele pode até se converter, mas não vai acontecer uma mágica e abre cadáver, você vai ficar, não tem, aquela consequência do pecado. Deus pode fazer alguma coisa? Pode, mas tem a consequência do pecado, camarada. E, ou seja, o cara agora não pode mais voltar no norte para visitar a família, porque ele está todo condenado ali, né, esteticamente o seu corpo. Então, nessa sociedade urbana, pós-moderna, globalizada, não há mais espaço para uma geração que apenas canta e dança. Nós precisamos, volto a dizer, de uma geração que canta, que dança, mas nós precisamos urgentemente de uma geração que pensa. Alguma pergunta, gente, até aí? Pode passar, meu. Pode passar. Veja bem, cada época tem o seu tempo, cada tempo tem o seu espaço, cada espaço tem a sua demanda. Então nós
de espaço e nós estamos falando de demanda. Qual é o tempo que nós estamos vivendo? Geralmente quando as pessoas me fazem essa pergunta, eu falo, ó, o tempo que nós estamos vivendo nem é um tempo bom e nem é um tempo ruim, é um tempo cínico. Porque nós vivemos hoje num momento em que as pessoas vivem de forma como se não houvesse a verdade. E cai naquela de Sócrates, né? Verdade é tudo aquilo que para todos parece verdade. Ou seja, nós vivemos num mundo totalmente relativizado. A verdade é a sua verdade, a verdade é a minha verdade. Não existe uma verdade. E nós estamos vivendo aqui, tempo, espaço, demanda. Qual é o tempo que nós estamos vivendo? Olha, gente, se é uma coisa que nós precisamos, dentro desse contexto de missões urbanas, é discernir o tempo. A cidade, ela tem uma velocidade muito grande de transformação. Muito grande. Então nós precisamos discernir o tempo que nós estamos vivendo. E olha, conviver com alguém que não discernir o tempo que está vivendo é bem complicado. Principalmente o momento espiritual. Isso é discernir o tempo. Tem um estudo na Jocum que nós falamos sobre dentro desse contexto, tempo, espaço e demanda. Quer ver? Deixa eu lembrar aqui que eu já falo para vocês. Nós falamos sobre ciclo, círculos e circuitos. Ciclo tem a ver com o tempo. Tem a ver com isso aqui, com o tempo. Círculos tem a ver com relacionamentos. E circuitos tem a ver com lugares. Então a primeira pergunta é: qual é o tempo que você está vivendo? Você precisa discernir o tempo espiritual que você está vivendo. Eu estava em Belo Horizonte, numa região boêmia, onde a gente fazia um trabalho com garotos de programa, mas muito pior, eu não imaginava isso, mas muito pior do que a Luz e tantos outros lugares aqui, que na época nós trabalhamos também com garotas de programa. Lá em Belo Horizonte o negócio é bem estreito. E de longe eu vi uma senhora, naquela região, eu percebi que não era a senhora que estava visitando, eu percebi que ela trabalhava naquele lugar. E me chamou a atenção, e eu fui conferir de perto aquilo lá. Gente, a mulher deveria ter uns 75 anos. Ela estava com uma botinha de couro, uma canelinha fina, porque eu não sei se você sabe, quando a gente vai ficando velho, a canelinha vai ficando mais fina, né? Isso é normal. Uma sainha curta, uma camisetinha amarrada, um piercingzinho no umbigo. E eu olhei para aquela mulher e falei assim: já não acredito no que eu estou vendo. Sabe aquela pessoa que não discerniu o tempo? Entende? Aquilo ali era para ter vivido uns 60 anos atrás, mais ou menos, sei lá quantos anos atrás. Ela estava vivendo exatamente aquele momento, ela não discerniu o tempo. E uma pessoa que não discerne o tempo, ela perde os olhos do entendimento, e para ela tudo é normal, para ele tudo é normal. Já conviveu com uma pessoa que perdeu os olhos do entendimento? Uma pessoa que é cega fisicamente, ele vai desenvolvendo outras coisas, ele vai se dando bem na vida, ele consegue fazer um monte de coisa. Mas quando você perde os olhos do entendimento, é um problema, porque as pessoas estão dizendo: meu amigo, isso aqui está ridículo para você. Você acha a pessoa mais maravilhosa da face da terra. É o que aconteceu com aquela senhora. Eu falei: eu não acredito no que eu estou vendo. Então aquela mulher não discerniu o tempo dela. E nós precisamos discernir o nosso tempo. Qual é o tempo que nós estamos vivendo hoje? Qual é o tempo? Qual é o momento espiritual seu? O seu momento espiritual? Ou será que você é aquele cara que ora assim: não, porque o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Não, tudo bem, o Deus de Isaac e de Jacó, mas o seu Deus, quem é o seu Deus? O seu Deus. Qual foi a última vez que Deus falou com você? Qual foi a última vez que Deus usou você para falar com o outro? Qual foi a última vez que isso aconteceu? Quais são as suas experiências com Deus? Não é a experiência de alguém que veio da igreja que contou, não é a experiência do outro lá, de Paulo, de Timóteo, não, a sua experiência com Deus. Qual tem sido a sua experiência com Deus? Se a gente não entender isso, nós não vamos discernir o tempo. Se a gente não discernir o tempo, nós vamos sair por aí evangelizando, dizendo para as pessoas que todos os problemas em que eles estão vivendo, se eles vierem para a igreja, Deus vai resolver tudo. E eu quero dizer uma coisa para você: Deus, Ele não te aceita como você é, Ele te acolhe como você está. É diferente. Porque a nossa fé sempre vai exigir alguma coisa de nós. Um amigo meu estava com uma menina, problema sério, né? Ele achando. Levou no médico, estava me sentindo dor e tal. O médico olhou e falou: não, a tua menina não tem nada não. Mas por que ela está com dor nas pernas fortes? É porque ela está crescendo. Olha que revelação, gente: crescer dói.
Então a nossa fé sempre vai exigir alguma coisa de nós. Sempre. Mas nós precisamos discernir o tempo. Se a gente não discernir o tempo, nós vamos ficar 20 anos na igreja pensando da mesma forma, caminhando da mesma forma, se vestindo da mesma forma, falando da mesma forma, evangelizando da mesma forma. Hoje existem meios de evangelizar, mas você prefere folheto. Não, irmão, eu aprendi assim. Afinal de contas, a igreja ali, você vai ficar aquele negócio, parece uma bola de remédio, que você olha assim, você não consegue entender nada. Funciona porque Deus é misericordioso. Mas existem outros meios hoje que a gente pode desenvolver na área de evangelização. Então, tempo, qual é o tempo que você está vivendo? Qual é o espaço que você está vivendo? E qual é a demanda que você está vivendo? Tempo, espaço e demanda. Quantos aqui já assistiram o programa do Chaves? Todo mundo já assistiu. Sabe o que acontece? Esse programa estava sendo colocado no ar de madrugada. Estava batendo os programas da Globo. Colocaram 5 horas da tarde, bateu os programas da Globo. A Globo entrou em contato com a Televisa mexicana para comprar essas fitas na época. Cobraram 18 milhões. O SBT, que é detentor dessas fitas, cobrou 22 milhões. Aí a Globo ofereceu 23 milhões, o SBT ofereceu 25 milhões. E o programa do Chaves está aí até hoje. Um negócio que foi gravado em 74, 72 a última, mas está aí até hoje. Big Brother Brasil. Para mim é um programa que não vale absolutamente nada, mas está aí, me parece que está sua quase 20ª edição. Já viu quem são os patrocinadores do Big Brother Brasil? Esse é um reality show que veio de fora. A Globo pegou esse reality show, engavetou, colocou equipes nas capitais do Brasil para fazer pesquisa, para saber o momento certo de colocar o Big Brother no ar. Sucesso há muitos anos, que a gente assiste ou não, eles continuam fazendo o sucesso deles. Por quê? Porque os filhos das trevas, como nos disse na parte da manhã, é mais prudente que o filho da luz. E os caras, eles não fazem uma coisa para ver o que vai dar. Ah, vamos pegar isso aqui e vamos colocar. Não, não é assim que funciona no mundo. Às vezes você está na igreja e chega alguém e diz assim: ah, irmão, eu estava orando na madrugada e o Senhor me deu um sonho para que eu pudesse abrir um grupo de evangelismo na igreja. Aí todo mundo chorando na frente, aquela coisa toda. Aí depois de uma semana vai subindo um, subindo outro, daqui a pouco não tem absolutamente mais nada. Porque a gente tudo trabalha na base da emoção. Então eu vou dizer um negócio para você: nós precisamos ser pessoas intencionais no reino de Deus. Pessoas intencionais. Nós não podemos fazer apenas por fazer. Nós precisamos ter intenção. Se você quer abrir um negócio, é para ganhar dinheiro, então seja intencional e seja claro com você mesmo. Ah, irmão, eu quero abrir uma açougue aqui. Para quê? Qual é o nome da açougue? Açougue é o Shaddai. Aí já começa errado, né? Açougue é o Shaddai. Para quê? Ah, irmão, porque eu quero abençoar. Ah, se Deus. Já viu aquela pessoa que chega para você e diz assim: olha, se Deus fizer isso comigo, eu vou te dar isso. Gente, quem quer dar, chega e dá. Se um dia eu ganhar na Loteria Federal, irmão, eu vou, sabe, comprar um negócio. Olha, quem quer abençoar, chega e abençoa e ponto. E ponto. Então seja intencional. Ninguém vai colocar uma loja para abençoar ninguém. Não existe isso. Isso é conversa. Você vai abrir uma loja para ganhar dinheiro. E ponto. Seja intencional e claro com você mesmo. A gente quer um grupo de evangelismo na igreja, porque em 1 ano nós queremos estar assim, 2 anos nós queremos estar assim. Tem um cara em Poções, no interior da Bahia, que ele abriu um grupo de artes, de teatro, porque ele queria trabalhar artes para evangelismo. E ele colocou uma coisa na cabeça: o nosso grupo só vai ter militar. Ele entrou na polícia, viu que havia um campo, e ele começou a trabalhar. 30 homens, entre homens e mulheres, tem muito mais homens nesse grupo. 30 homens, compraram ônibus, todos são militares. Viaja aquele interior todo lá, trabalhando no sertão, evangelizando através da arte. E um dia um cara caiu na besteira de querer assaltar esse carro. 30 homens, 30 militares, tudo armado nesse carro. Entende? Então assim, ele foi intencional. Ele falou: não, meu irmão, mas eu não sou militar, mas porque você está fazendo a excepção. Estou fazendo mesmo, aqui só vai entrar militar. Ponto, ele foi muito intencional naquilo que ele queria. Outros vão se levantar aí para trabalhar com você, mas eu não quero trabalhar com você. Eu estava em Miraflores, no Peru. Aí eu fui conversar com um pastor de Miraflores. Gente, quem conhece o Peru, ou para quem não conhece, Miraflores é o seguinte: Miraflores tem o Peru, o povo é tudo de média estatura, né? O povo pálido, porque são pardos.
né? Aquele pessoal com aspecto que está doente, né? Agora, quando você entra em Miraflores, é um bairro do Peru, de Lima, melhor dizendo, que é Peru também. É outro mundo, o povo tudo alto, o cachorro é bonito, o piso é bonito, os animais é bonito, é um negócio impressionante, eu nunca vi uma coisa daquela. Inclusive tem até negro nesse bairro, peruano, que eu nem sabia que tinha negro peruano. Você precisa ver a comunidade, o povo tudo sorridente, aquela coisa toda. Conversei com o pastor falou, estou sabendo se está com uma equipe aqui em São Juan. São Juan é uma quebradona, né? Um lugar muito feio, um lugar que não chove há 60 anos, é um negócio impressionante. Eu falei, pastor, nós estamos aqui em São Juan. Ele falou, que bom. Eu falei assim, bem que o senhor podia ir lá um dia, né, para trabalhar com a gente lá. Ele falou, Paulo, o que vocês precisam da nossa igreja aqui, está tudo na mão de vocês. Mas não quero saber trabalhar com pobre não, meu negócio é rico. Quando ele falou aquilo, eu falei, que pastor xarope, né? Naquela hora me veio esse negócio no coração. Depois entendendo sobre áreas de influência da sociedade e povos menos evangelizados no Brasil, você não tem hoje ninguém numa igreja que tem um projeto para rico. Depois que eu vim entender isso. Ele falou, não, não quero trabalhar com pobre, o meu negócio é alcançar os ricos de Miraflores. E ele abriu uma biga de uma igreja só para trabalhar com os ricos. Ou seja, ele foi intencional. Ele foi intencional. Então, no reino de Deus, dentro desse propósito aqui, tempo, espaço, demanda, nós precisamos ser pessoas intencionais. Nós precisamos saber onde nós estamos e onde nós queremos chegar. Porque isso aqui vai exigir, dentro desse contexto de missões urbanas, se você não sabe o tempo da cidade, o seu tempo também, o espaço que você está inserido, a demanda, você vai ficar criando coisa na cabeça. Se você chega numa comunidade hoje, se você faz uma pesquisa, a própria comunidade que vai apontar para você os problemas dela, mas a gente já chega adivinhando, eu acho que isso aqui é isso, eu acho que isso aqui é aquilo, aí você vai fazendo, aí o cara é viciado em droga, você monta um projeto de computação lá, de informática, o cara sai das drogas e fica viciado em computador, porque você não estudou, não avaliou, não viu a demanda, não conseguiu encontrar ali, se encaixar no espaço, o tempo você estava totalmente perdido. Então na cidade a coisa muda muito rápido, é uma dinâmica muito rápida, e nós precisamos estar muito inteirados no tempo, no espaço e na demanda, porque senão nós vamos ficar igual aquela senhora lá que eu falei para vocês de Contagem, lá de Belo Horizonte, né? Uma mulher com 60 e poucos anos, mas vestindo a roupa de uma menina de 13, 14 anos, né? E olhe lá, né? Que com essa idade, com aquela roupa, no mínimo seria chamado de piriguete hoje no Brasil, pode ter certeza. Tempo, espaço e demanda. Isso aqui é uma reflexão que você precisa fazer com você mesmo. Qual é o tempo que você está vivendo, qual é o espaço e qual é a sua demanda. Eu trabalho com a escola dominical, mas será que é tempo de você continuar trabalhando com a escola dominical? Será que não é tempo de você dar um passo a mais? Paulo, eu trabalho como missões na minha igreja, sou eu que acabo equipando as pessoas, mobilizando as pessoas, mas será que não já chegou o tempo de você largar isso e agora você cuidar de um projeto específico seu? Paulo, eu sou funcionário público, eu sempre tive vontade de montar um próprio negócio, será que não é tempo de agora você dar um passo de fé e abrir o seu próprio negócio? Paulo, eu tinha vontade de fazer um trabalho fora do Brasil, eu queria estudar fora, fazer um intercâmbio, sei lá o que, mas eu queria sair daqui, será que não é tempo de você dar passo em cima disso? Mas precisa discernir o tempo que você está vivendo, porque se você não discerne o tempo, você vai ficar igual aquela pessoa que diz assim, eu tenho hoje 60 anos, mas eu queria ter 60 anos, né, com a experiência que eu tenho hoje, com a cabeça que eu tenho hoje, com um corpo de 30, como diz um filósofo brasileiro aí, ia ser um retardado mental, né? Ia ser alguma coisa bem estranha, né? O cara com 60 anos pensando como um de 15, aí o corpo não ia assimilar aquelas ideias, então é bem complicado. Tempo, espaço e demanda. Tem alguma pergunta dentro disso, gente? Eu estava assistindo uma entrevista, e isso faz um certo tempo, mas eu gosto sempre de contar essa história porque isso me fez refletir. Uma entrevista onde Marina Silva estava sendo entrevistada num programa chamado Roda Viva, e Marina Silva disse uma frase que me chamou a atenção e mudou o meu jeito de ver o mundo. Ela disse assim: analfabetos nos dias de hoje não são mais as pessoas que não sabem ler ou escrever, mas analfabetos nos dias de hoje são as pessoas que não sabem fazer a leitura do cenário onde vivem. Tem a ver com isso aqui. Então, analfabeto no dia de hoje não são mais pessoas que não sabem ler e escrever, mas são as pessoas que não sabem fazer a leitura do cenário, de onde ela está inserida. Isso me fez refletir sobre muita coisa, me fez refletir sobre tempo, espaço
e demanda, e me fez refletir também sobre o que a gente chama de ciclo, círculos e circuitos. Chega um momento que você não pode andar mais com todo mundo. Isso faz parte de discernir o tempo. Chega um momento que não dá mais para você entrar por todas as portas. Faz parte do crescimento espiritual, da maturidade cristã. Então chega um momento que não dá para rodar a baiana mais como você era antes. Ah, eu sou assim mesmo, né? Ou não. Chega um momento que não dá mais. Chega um momento que você vai ter que se controlar aí, porque as pessoas olham você com outros olhos, esperam a coisa maior de você. As pessoas esperam coisa a mais de você. Então chega um momento que você tem que se plantar. Né? Então, ciclo tem a ver com a vida, né? Tem a ver com a nossa. Nós precisamos decidir o tempo que nós estamos vivendo. Ciclos tem a ver com os relacionamentos. Quem são as pessoas que nós estamos andando? Quem são as pessoas do nosso convívio? Ah, Paulo, agora eu tenho que escolher as pessoas. Não, você só tem que saber com quem você anda. Porque senão a gente vai ficar nessa, né? E dizer assim, olha, as igrejas não fazem nada, os irmãos não querem nada, a gente vai generalizando as coisas. Não tem aquela coisa quando você diz assim, olha, a minha esposa é a mais bonita da igreja. Quando você diz que a tua esposa é a mais bonita da igreja, é porque você já sacou todas as outras. Isso é um problema, porque você vai ter que ficar aí fazendo as suas comparações, entende? Então tem coisa que tem que passar na nossa vida, tem coisa que não dá mais. Então quando a Marina se ouviu com essa frase, analfabeto nos dias de hoje, são as pessoas que não sabem ler e escrever, mas as pessoas que não sabem fazer a demanda, a leitura do cenário de vídeo, melhor dizendo, me chamou a atenção. Tem um site de trabalho, e esse site é o seguinte, é um site que eles não estão procurando pessoas com formação acadêmica, mas eles estão procurando pessoas com curso técnico, porque na cabeça dessa turma, o cara que é formado em curso técnico, ele chega resolvendo a coisa. Alguém aqui já passou por baixo do viaduto de São Paulo, já viu uma garota novinha, um cara, geralmente menina, mulher, se a gente vê, um capacete na cabeça e com a prancheta na mão, já viu embaixo da marquise? Geralmente ela está ali, é a projetista daquela viaduto, né? Aquele viaduto que está fazendo. Em São Paulo eu vejo muito isso. Aí ela está ali com o capacete, aí ela fala assim, olha, essa coluna tem que ir aqui. O pedreiro fala, não, isso aqui vai dar errado. Essa coluna tem que ir aqui. Ou seja, o cara, ele não tem a formação que ela teve, ela passou pela universidade, mas não aprendeu absolutamente nada, porque o cara tem a prática. Então as empresas chegaram à conclusão de que quem tem curso técnico funciona melhor, porque as empresas hoje não querem mais pessoas de sala, aquela pessoa que fica ali comandando. As empresas hoje querem pessoas que venham e que resolvam o problema dela. É isso que as empresas estão querendo hoje, consequentemente as igrejas. Pessoas que chegam e resolvam o problema. Não é gente de ideias. Ideia todo mundo tem, já viu? Quando você está fazendo uma coisa, todo mundo dá uma ideia, irmão, olha isso aqui. Mas se mandou de casa. Ai, irmão, chá de tal coisa é uma maravilha. Toma esse chá para você ver. Alguém me falou que esse. Então, assim, de médico, de louco, todo mundo tem um pouco, né? Todo mundo vem falando o que tem que tomar, o que tem que fazer. Todo mundo tem uma ideia. Agora, pôr a mão na massa mesmo e fazer a coisa andar, aí é outros 500. Aí a gente já não tem tanta gente assim. Então as empresas descobriram que o cara que tem curso técnico nas grandes cidades ele está mais avançado, porque ele é um cara mais de prática, ele chega e vai resolver. Aí eu estava vendo esse mesmo site, agora a aplicação é o seguinte, que as empresas agora estão querendo investir em pessoas que aprenderam a profissão com seus pais, porque na cabeça dele já está no DNA. Se o cara é comerciante, por exemplo, sou filho de comerciante, então para o site, se essa turma me contrata e me põe para estudar sobre grandes empresas, na cabeça deles eu vou assimilar melhor, porque já está no meu DNA, eu já aprendi o princípio da coisa, então é mais fácil para caminhar. Então agora eles estão investindo em pessoas que aprenderam a profissão com seus pais, ou seja, isso é um avanço aí fora. Uma reunião aqui em São Caetano, na igreja do pastor César, uma vez ele falou assim, a gente estava lá no café para pastores, ele falou assim, Paulo, vou mostrar para você que existem pessoas e pessoas. Chamou um rapaz e falou assim, olha, ali está a mesa do café para os pastores, não tem mamão. Então vai ali e compra mamão. O obreiro saiu daquele jeito, foi lá e voltou e falou, pastor, não tem mamão. Procurei tudo aí, não tem. Aí o pastor chamou outro cara e falou assim, olha, explicou a mesma coisa, está ali a mesa do café para os pastores, não tem mamão, você pode procurar. O cara foi no mesmo lugar, voltou e disse, pastor, não tem mamão, mas tem kiwi. O kiwi pode substituir o mamão. Com casca é um preço, sem casca é outro. O que o senhor prefere? Aí ele estava dizendo, existem pessoas e pessoas. Um foi, voltou e não resolveu o problema. O outro não tinha o que precisava, mas ele resolveu, aparentemente, aquela dificuldade que nós tínhamos aqui.
Então hoje as empresas querem pessoas que resolvam o problema, não é pessoas que vêm dar ideias apenas, mas eles querem pessoas que resolvam o problema, pessoas que entendam o seu tempo, entendam o seu espaço e entendam a sua demanda. Qual é a demanda hoje da sociedade que nós estamos vivendo? Qual é a demanda? Por que as pessoas vivem assim? Por que as pessoas estão assim? Por que tantos problemas emocionais, essas cargas emocionais que as pessoas estão carregando hoje, e por isso tem surgido muitas pessoas dentro desse contexto, coach, tantas outras funções para tentar ajudar, para tentar aliviar, para tentar resolver, para dar opiniões, aquela confusão toda. É porque a sociedade hoje está vivendo um momento muito conturbado e a igreja tem que ser a resposta redentora para a cidade. Nós como igreja, nós precisamos ser essa resposta redentora para a cidade, urgentemente. Então, analfabetos nos dias de hoje não são mais as pessoas que não sabem ler ou escrever, mas são as pessoas que não sabem fazer a leitura do cenário onde elas estão vivendo. Então, esse contexto de missões urbanas, eu só queria que você entendesse que a história da humanidade começou no jardim, mas terminará na cidade. Isso aí tem que ficar claro para você. Ou seja, nós nem chegamos na cidade, que é a cidade prometida, que a Bíblia diz, a Nova Jerusalém, que a Bíblia diz que não é uma cidade que tem ruas de ouro. A Bíblia diz que é uma cidade que tem ruas como de ouro, né? Porque do jeito que tem gente que gosta de dinheiro aqui no mundo, vai chegar lá com a machadazinha tentando arrancar tudo que tem e lá atrás não vai dar muito certo. Então, a história da humanidade começou no jardim, mas terminará na cidade. Mas nós não estamos mais no jardim, nós estamos a caminho. Então cabe a gente agora querer voltar para o jardim, porque tem até música hoje, voltando para o jardim. Eu quero deixar uma coisa clara para você: Deus, Ele não é construtor de jardim, Deus é construtor de cidades. Em toda a Bíblia a gente vai ver um Deus preocupado com cidades e não com jardim. Jardim é lugar de comodismo, jardim é lugar de individualismo. Cidade não, cidade é lugar de novos começos. A gente pode ver isso em Números 35, que fala sobre a cidade de refúgio, que inclusive a ONU pegou a cidade de refúgio como ideia para montar campo de refugiados, acabou virando uma bagunça, mas a ideia era aquilo: lugar de novos começos, lugar da segunda chance para o homem, lugar de entretenimento, lugar de paz. Porque na época, quando alguém matava alguém e de repente se fosse para se defender, ou se o cara atacasse alguém, ele ia para uma cidade de refúgio para ter um julgamento decente pelos anciões da cidade. Então cidade também é um lugar de justiça. E nós como igreja, nós precisamos retomar essa ideia original para as cidades. E a gente vai ver um pouco dessa história aqui. Eu vou adiantar só mais uns minutinhos aqui. Então a história da humanidade começou no jardim, mas terminará numa cidade, E aí você passa lá por Gênesis 45, que fala sobre o primeiro fenômeno urbano na Bíblia, que não vai dar tempo de falar sobre isso, mas que faz parte. Você vai ver lá sobre a cidade de Sodoma e Gomorra, e aí você vai fazer um passeio, A Bíblia está cheio dessa conotação sobre cidade, mas isso é um estudo muito mais profundo e uma coisa que demanda mais tempo. Então, esse versículo aí que nós lemos no início, Deus faz uma pergunta para Caim. E a pergunta, um segmento do versículo que foi lido aí no início, a pergunta de Deus para Caim foi o seguinte: onde está o teu irmão? Essa foi a pergunta que Deus fez para Caim. Onde está o teu irmão? Quando Deus faz essa pergunta para Caim, e Caim responde para Deus da seguinte forma: por acaso sou eu guardador do meu irmão? Ou seja, o que eu tenho a ver com o meu irmão? Essa foi a resposta de Deus para Caim. Agora, imagina aí que essa resposta foi de um homem para Deus. Imagina se você fosse lá perguntar para Caim naquela época: cadê o seu irmão? O que ele não poderia fazer com você? Porque essa resposta dele aqui é para Deus. Ele chegou para Deus e perguntou: o que eu tenho a ver com o meu irmão? Por acaso sou eu tutor? Tem algumas versões que diz tutor, outras versões diz: por acaso o que eu tenho a ver com o meu irmão? Sou eu guardador dele? Então, por acaso o que eu tenho a ver com o meu irmão? Naquele momento em que Caim dá aquela resposta para Deus, Deus identifica na vida dele que ele tem um problema de caráter. Ou seja, ele era uma pessoa que gostava de ter uma vida independente. Ou seja,
nem do irmão dele ele teve um certo cuidado, nem do irmão dele ele precisava. Então ele matou o irmão dele por causa de ciúme, uma coisa boba, mas ele não tinha nenhum problema de viver sozinho. Então Deus identifica na vida de Caim que ele tinha um problema de caráter, ou seja, ele gostava de viver sozinho, ele tinha uma vida de independência. E olha, gente, eu vou dizer um negócio para você: no reino de Deus, independência é morte. Então essa coisa de que na minha vida quem manda sou eu, da minha vida cuido eu, ninguém tem nada a ver com a minha vida, isso aí é um problema dentro do reino de Deus. Fora não, você pode fazer o que você quiser, mas se você vive dentro desse contexto, se você não tem uma cobertura, se você faz o que está na cabeça, é só uma questão de tempo para você se dar mal. E a gente vai ver isso muito sério aqui na vida de Caim. Então, de uma forma muito clara, ele deixou isso transparecer para Deus. E Deus identificou: opa, esse rapazinho aqui tem um problema na vida dele aí, e esse problema tem que ser tratado. Então, muitos livros teológicos dizem que as cidades estão assim, porque no início dela, ou o seu início foi fundado por um homicida. Então, a cidade, ela herdou isso, e por isso nós estamos vivendo do jeito que estamos vivendo hoje. Mas isso não é verdade. A gente vai ver que Deus estabeleceu aqui um processo para que fosse trabalhado isso na vida dele e para que ele pudesse alcançar uma maturidade. Versículo 10, alguém pode ler para a gente? 4, 10, por gentileza. E disse Deus: que fizestes? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E aí, Deus chega para Caim, versículo 10. Ele não isenta Caim daqui. Ele pergunta para Caim: o que fizestes? Essa é a pergunta de Deus para Caim. O que você fez? Já pensou Deus chegar para você depois de um pecado, onde você tenta se camuflar? Porque em pecado é assim: ou você é aquele cara molão que chega lá, eu pequei mesmo, tipo Davi da vida, que vai logo se entregando. Davi, até se fosse ao banheiro, ele falava: não, fui ao banheiro mesmo, Então ele era aquele cara que aprontava, mas era quebrantado. Essas pessoas são mais fáceis. Não estou dizendo que sofrem menos, eu só estou dizendo que é mais fácil para tratar. Mas tem aquelas pessoas duronas. Então aquelas pessoas duronas, Deus deve ter uma marreta, daquelas que vem com tudo para cima da pessoa, porque ele quer trabalhar, quer disciplinar, quer que a pessoa se dê bem, quer que caminhe. Com Caim foi assim. Então quando Deus identifica isso, a primeira coisa que Deus chega para ele e fala assim: meu camarada, o que você fez? O que você fez? Porque essa pergunta de Deus para a gente é uma pergunta que nos leva à reflexão, Deus poderia pegar Caim, tirar ele dali, como a gente faz hoje, porque hoje nós temos muito mais compromisso com os nossos relacionamentos do que com a verdade. Então você chega hoje e fala assim: tu errou aqui, mas eu vou te jogar para lá, e as pessoas não te conhecem mesmo, então bola para frente. Não, irmão, vamos lá, levanta, meu camarada, é assim mesmo. Homem é assim mesmo, lá no Nordeste é assim quando o cara trai a mulher. Fala assim: você vai confessar, você está maluco, rapaz, isso é coisa de homem, ainda mais se for de baiano é assim mesmo. E é assim que a vida caminha lá. E é uma desgraça total esse negócio, mas é assim que a vida caminha. E ele: não, vamos. Não, Deus falou o seguinte: meu camarada, o que você fez? É uma pergunta assim, tipo, para você refletir, o que você fez? Aí o Criador chegando para a criatura, olhando nos olhos, assim: o que você fez? Então essa pergunta foi uma pergunta bem interessante da parte de Deus, porque o amor cura, mas a submissão ela protege. O amor é capaz de curar, mas a submissão ela dá aquela proteção. Então quando eu digo que no reino de Deus independência é morte, todas as pessoas que caem, quando você ouvir dizer aí que um famoso acabou, porque os pequenos que caem a gente não consegue ver, porque ninguém fala, mas quando é alguém de mídia que acontece um problema sério, você vai ver que a pessoa sempre andava errado. Você pode ver as mazelas que a gente aprontou na vida, é sempre nos momentos que a gente estava andando sozinho. Você pode perceber isso, geralmente nos momentos que a gente estava sozinho. Então Deus chega para ele e fala o seguinte: o que você fez? Porque com Deus o amor não isenta a verdade. Deus ele ama, mas ele não pode isentar você, mas ele continua te amando. Deus é aquele que chega, ele consegue matar o pecado dentro de você sem matar você. Então é só Deus que consegue fazer isso com a gente. Versículo 11, alguém pode ler por gentileza?
Qualquer pergunta, a gente só levantar a mão aí, tá bom? E a gente vai responder para você. E agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Agora imagina aí, o próprio Deus chegando para alguém e falar assim, olha, maldito és tu. Se um irmão hoje chegar para você e te chamar de maldito, olha, você vai ficar pelo menos uma semana aí, e se a palavra descer para o seu coração, pode se preparar, que daqui a 10 anos você vai ficar acreditando naquilo que alguém falou. Porque tem coisa que vem sobre a nossa vida, não é porque nós fizemos, mas porque alguém falou e a gente acreditou naquilo que alguém falou. Tipo, você não vai ser ninguém na vida. Tem gente lutando até hoje para fazer uma faculdade, se matando, porque alguém falou que ele não vai ser ninguém na vida. Aquilo que eu falei de manhã, né? Você chega para o filho e fala assim, você tem que estudar, você não vai ser ninguém na vida. Então você está dizendo para o seu filho hoje, você é um adepto, né? Você não vale nada. Só vai valer alguma coisa depois de chegar uma graduação. Então não é, vai se matar para provar para o pai que ele é alguma coisa, né? Mais ou menos assim. E Deus chega para ele, né? Para Caim. Deus chega para Caim. E ele faz essa cobrança. E ele diz assim, olha, maldito és tu, porque a terra está reclamando do sangue do seu irmão. Próximo versículo. Quando você cultivar a terra, esta não lhes dará mais da sua força. Você será fugitivo e errante pelo mundo. Duas coisas aqui, ó. O que é que o homem do campo sabe fazer? Plantar e colher. O cara cria e ele se abastece daquilo que ele cria. Aí Deus chega para ele e fala o seguinte, ó, o que de melhor você sabe fazer, eu já vou tirar de você. Então, Deus ele cria um plano de restauração na vida de Caim. Deus ele não joga Caim na cova dos leões. Você matou o seu irmão? Se vira agora, você vai ficar aí na cadeia, a gente vai jogar você aí no carandiru da vida e você vai ficar o resto da sua vida aí. Não, Deus ele tem esse cuidado de estabelecer um plano. Talvez o maior pecado que você cometeu, a coisa mais horrenda que você cometeu, um dia você vai precisar sentar na mesa com seus inimigos, mas quem vai preparar essa mesa é Deus. Deus não vai jogar você lá, se vira aí, você não fez? Pois é, então, não, Deus não faz isso não. Deus estabeleceu um plano de restauração para a vida de Caim. Primeira coisa, você vai plantar e a terra não vai mais responder aquilo que você plantou, ou seja, aquilo que você plantou, você não vai colher. Era tudo que o homem do campo sabia fazer, pelo menos que o homem do campo sabe fazer, plantar e colher. Então a primeira coisa que Deus faz, a partir de hoje a semente não vai responder mais para você, acabou. E mais, você agora vai ser errante pelo mundo, outra coisa que o homem rural não sabe fazer. O homem rural, ele nasceu ali, ele vai crescer ali, ele vai casar ali, ele vai morrer ali. Esse negócio de sair de um lado para o outro, não é como o homem urbano. O homem urbano, ele trabalha na zona sul, aí ele mora aqui e fala, sabe o que mais? Eu vou num apartamento lá mais próximo do meu trabalho, só contrata aqui um caminhão de mudança, vai para lá e vem para cá. O homem urbano tem essa facilidade, o homem rural não. Principalmente no início de tudo. Aí Deus vai lá e ó, não tem aquela música que a gente canta que diz assim, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe na minha estrutura. É exatamente isso aqui que Deus estava fazendo com Caim. Deus começa a mexer na estrutura dele. Mas o maior problema que nós, como crentes brasileiros, é que a gente acha que a dor é uma coisa do diabo, né? Então, quando a dor alcança o nosso coração, a gente acha. Gente, quando a dor vem para a nossa vida, é porque tem alguma coisa que está fora da ordem. E Deus só está indicando que tem alguma coisa que tem que voltar para o lugar. Uma dor de dente, uma dor no dente, uma dor na perna, tem alguma coisa que está indicando uma febre, é uma infecção, é alguma coisa, tem alguma coisa fora da ordem que tem que voltar para a ordem. E ali era só indicação. Tudo que você plantar, a terra não responde, agora você vai ser um errante. Ou seja, você tem a sua propriedade, você tem o seu sítio, você mora na roça, e agora você tem que colocar aí uma mochila nas costas e sair. Isso não faz parte do caráter do homem rural. É difícil para o homem rural. Então, quando Deus começa a trabalhar na nossa vida, a primeira coisa que Ele faz é tirar aquilo que nós mais gostamos. A primeira coisa que Ele faz é tirar aquilo que nós temos habilidade, que a gente acha que sem aquilo a gente não consegue viver. Pois é exatamente lá que Ele começa a mexer. Eu não sei se você viu aqui nessa crise, muitas pessoas descobriram que tinha um tino e uma vocação de repente para empreendedorismo, porque até então o cara ficava aí trabalhando com os outros. Quando bateu a crise que o cara foi mandado embora, aí ele entendeu que ele tinha que se virar com outra coisa, virou empresário. Tem um monte de gente que virou empresário exatamente na crise.
Mas é engraçado para a gente, né? Quando a gente é promovido, a gente quer um espaço na igreja para contar para o pastor e para a igreja que nós somos promovidos. Quando é mandado embora, a gente acha que é o diabo. E eu quero dizer para você que nem todas as vezes que você é promovido é Deus, nem sempre quando você é mandado embora é o diabo. Às vezes Deus está tirando alguma coisa que você entendia que era a sua estrutura, porque Ele quer colocar você em lugares mais altos. E aí Ele tem que tirar algumas coisinhas de você. Sabe aquela pessoa que tem um armário, e quando abre a porta do armário, cai um monte de roupa em cima dela? Esse vestido é do casamento da minha tataravó, eu não posso dar esse vestido não. E aquela, sabe, aquele tanto de sapato, aquele tanto de perfume, que ele nem usa tudo aquilo, mas é meu, aquela coisa do dedo comprar. Aí Deus começa a mexer exatamente nessa estrutura. E eu vou dizer para você uma coisa: muitos cristãos irão para o cemitério sem saber o que é Deus mexer nas suas estruturas. Porque quando Deus começa a mexer aqui, você corre para a igreja lá. Aí quando começa a mexer lá, você corre para a igreja lá. Aí mexe lá, você vai. Você não se permite Deus entrar na sua casa e mexer nas suas estruturas, porque quando Deus resolve mexer na estrutura de um homem, o negócio é bem complicado. Quem já passou por isso aqui sabe o que eu estou dizendo. Deus mexendo nas estruturas é um negócio muito sério isso. Porque Deus ele não começa o trabalho e deixa aberto, não, Ele conclui. E foi assim que Ele fez com Caim, só como exemplo, porque tem tantas outras pessoas que já passaram por isso aqui. Então Ele diz: olha, a partir de hoje acabou a moleza, você vai plantar e a terra não vai responder para você. E outra, você vai ser fugitivo e errante pelo mundo, vai colocar uma trouxa agora na sua cabeça, vai sair daqui, porque não adianta ficar aqui, porque o que você sabia fazer eu já cortei, não tem jeito. Se você ficar aqui, você não vai prosperar. E às vezes tem coisas na nossa vida muito mal resolvidas, que a gente nunca resolveu. E aí você tenta daqui, não vai, tenta daqui, não vai, tenta lá, não vai, tenta daqui, não vai. Gente, tem coisas na nossa vida que nós precisamos encarar. Como que nós vamos sair hoje para poder trabalhar com missões urbanas, trabalhar com morador de rua, pessoas arrebentadas pela vida, se a nossa mesma não está totalmente íntegra ou inteira diante de Deus? Tem muita coisa que não dá certo por causa disso, é o próprio Deus travando. Às vezes você chega para o pastor, é igual o serelepe. Pastor, não te conto, porque olha, a gente tem que começar. O pastor, não, espera um pouco. Aí você, pronto, né? Você já fica. Porque o próprio Deus está dizendo para você: espera, porque tem coisa que nós não estamos realmente, espiritualmente preparados para fazer. E quando eu digo preparado para fazer, eu estou dizendo que tem coisas que precisam ser resolvidas. E a partir de então você vai ter autoridade para sair e conversar com essas pessoas que estão arrebentadas lá fora. Porque uma pessoa arrebentada não pode aconselhar outra pessoa arrebentada, porque isso vai virar um ciclo vicioso. Aí você vai chegar numa casa para evangelizar, você tem bronca de liderança, por exemplo. Aí é muito comum, você chega numa casa, a pessoa da casa olha para você e diz assim: você é de que igreja? Você diz: eu sou da Igreja Batista. Ainda bem. Se você fosse da Universal, ô povo ladrão, aí você é mesmo, né? Que povo ladrão? Você não está, você não entendeu nada até agora, então você não é mesmo. Que povo ladrão, né? Olha, já viu, irmão? Aí pronto, aí você perdeu totalmente o foco da coisa. Porque você não está bem, você não entendeu nada até agora sobre o reino, então é um louco querendo, né, aconselhar o outro louco que está lá na ponta, e isso realmente não vai dar certo. E aqui Deus fala com ele: ó, a partir de hoje acabou a moleza, eu estou entrando na sua vida, a partir de hoje eu vou jogar tudo com você. Primeira coisa que Deus faz é tirar aquilo que nos dá segurança. Primeira coisa, é aquilo que a gente acha que é o nosso todo, é aquilo que a gente acha que sem aquilo nós não podemos viver, né? E aí Deus parte para a renúncia. A primeira coisa que Deus faz na vida da gente é para a renúncia, porque Ele sabe que renunciar às coisas é muito complicado. Eu sei que na medida que a gente está falando aqui, Deus está identificando coisas na sua vida que você entende que você precisa renunciar. E você quer ver uma coisa que bate muito forte na gente? É questões financeiras. E a segunda coisa é questões emocionais. Tem meninas aí que namorou com um cara 20, 30 anos atrás. Quando passa, está escrito que alguém passa o meu perfume, né? Até uns arrepios assim, porque o perfume, eu sei que é uma coisa que marca muitas pessoas, né? E o que foi, menina? Eu não te conto, é um perfume ali, me lembrou. Ou seja, o negócio está mais vivo do que nunca lá dentro. Então precisa de um reparo. E aí Deus vai falar isso para Caim. Alguém pode ler o próximo versículo, por gentileza? Disse Caim ao Senhor: meu castigo é maior do que
possa suportar. Do que posso suportar. Que posso suportar. Disse Caim ao Senhor: o meu castigo é muito maior do que eu posso suportar. Daí, a Bíblia não diz quanto tempo demorou esse processo aqui. Eu imagino que foi um processo de muito tempo. Porque com o ser humano não tem mágica, tem processo. Então eu imagino que foi um processo longo. Chegou um ponto que Caim chega para Deus assim: ah, Senhor, esse castigo é muito duro, eu não vou suportar. Ou seja, aquele valentão, aquele cara que não gostava, né, que matou o irmão, que não sabia ninguém, que deu aquela resposta para Deus, agora está dizendo para o próprio Deus: Senhor, pega leve comigo aí, porque não dá. Né? Às vezes a gente passa por esses processos com Deus, a gente chega um momento que fala: Deus, está muito difícil, eu não vou conseguir, mas Deus nunca vai dar uma carga para você que você não possa carregar. Você pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso. O que é ruim para você, hoje, que você está dizendo que é ruim, o outro na ponta lá está querendo passar porque ele quer crescer, porque ele já entendeu que dor faz parte do processo. Dor faz parte do processo. E aí, esse castigo é maior do que eu posso suportar. Ele vai questionar isso para Deus. Aquele cara forte, aquele cara, não é todo independente, todo grosso, agora já está caindo em uma onde Deus está dizendo mais ou menos o seguinte: ele está chegando num ponto em que eu já estou vendo algumas mudanças. Eu não sei se você já caminhou com pessoas que você vê alguns sinais, ele vai dando alguns sinais de que realmente ele está crescendo, né? Ele está amadurecendo. É bom quando a gente vê isso, né? Olha, aquela pessoa era assim, mas ele mudou. A gente percebe que uma mudança é devagar, lenta, mas tem mudado, ele tem dado passos. Isso é muito interessante no reino de Deus, porque é ruim. Você converte hoje, amanhã você está aqui já pregando. Eu tenho muito medo desses negócios. Olha, irmão, você não viu? O irmãozinho ali tem um mês, está arrebentando já. Tá? Eu tenho muito medo disso, porque eu acho que tudo é um processo, né? E às vezes é um processo lento. É com todos assim, uma regra? Não, mas às vezes é um processo lento, né? Já fala processo porque é uma coisa que não é tão dinâmica, né? Próximo versículo, alguém pode ler? 14. Hoje me expulsas desta terra e terei que me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo e qualquer que me encontrar me matará. Ok. Aí ele chega para Deus e diz o seguinte: hoje me expulsaste da terra e terei que me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo e qualquer que me encontrar certamente vai me matar. Então você já viu um cara aqui que Deus já tirou as bases dele, já tirou o que dava segurança para ele. Gente, quantos aqui de São Paulo? Quantos aqui de São Paulo? Os demais não são de São Paulo. Quando você chegou aqui em São Paulo, é muito comum quando você está fora do seu habitat natural, você fica vulnerável, né? Você fica meio sensível a algumas coisas. Eu estava lá na festa de Padre Cícero, então está aqui a imagem de Padre Cícero. Qualquer casa que pega a sombra da imagem de Padre Cícero é um valor. Quando sai da sombra, o valor baixa, porque a casa que pega a sombra está protegida, teoricamente, né? Quando você vai falar com um cearense lá que Padre Cícero não é muita coisa, porque morreu e não ressuscitou, mas Jesus ressuscitou, e esse é o diferencial, aquele povo só falta matar você. Por que Deus tem que tirar alguém de um lugar e levar para o outro? Porque Deus sabe que uma pessoa, no seu habitat natural, ele tem um pensamento. Quando ele sai, ele fica uma pessoa mais aberta para algumas outras coisas. E vou dizer um negócio para você: quando você está fora da sua pátria, ou quando você está fora da sua parentela, a primeira coisa que Deus providencia no que se diz respeito a chamado é sair da parentela. Foi isso que ele fez com Abraão e com tantos outros. Ele tira a gente do meio. E quando a gente faz como Abraão, que ainda tenta levar um sobrinho, alguém assim, né, com conveniência, a gente ainda se dá muito mal lá na frente. Então tem coisa que você tem que sair. Uma das estratégias de Deus para fazer a gente crescer é sair de onde você está. E a gente tem uma luta muito grande em deixar o nosso espaço. Então sai do meio da tua parentela, sai do teu conforto. E aí chega um momento que você fica tão sensível que até música de gás, né, de carro de gás, te faz chorar, né? Às vezes você está num momento assim, então, oh meu Deus, saudade da minha terra, saudade de ser do quê, dos meus amigos. Aí você fica. É por isso que tem muitas pessoas que saem do Nordeste e acabam se convertendo aqui. É por isso que Deus traz um cara. Sabe qual era o golpe de Satanás no negócio dos refugiados? A gente vai infiltrar no meio desses caras, nós vamos fazer a cabeça aí de refugiados.
para que ele se torne terrorista nessas nações, e nós vamos espalhar terroristas aí pelo mundo inteiro. O plano de Satanás era esse. Mas como Deus é mais rápido no gatilho, essas pessoas que estão vindo como refugiados, Deus está colocando pessoas de igreja no caminho deles, essas pessoas estão se convertendo, e muitos deles já estão voltando com países como Síria e implantando igreja, porque se converteram em países que não eram deles. Viu a importância da igreja? Até então, jogador de futebol era só jogador de futebol. Aí alguém teve a brilhante ideia de criar uma organização chamada Atletas de Cristo. E esses caras saíram pelo mundo afora evangelizando e implantando igreja. Então, uma coisa que é para dar errado, com Deus é assim, até o que é para dar errado acaba dando certo. É impressionante. Isso vai depender da motivação do coração de cada um. De repente você está numa tragédia, você fala assim, não tem como sair dessa. E Deus, num toque, resolve o problema. Numa situação simples, Deus vai lá e te coloca em outra situação e você acaba saindo daquela situação que você está vivendo. Com Caim foi assim, um homicida, tinha tudo para se estragar. Deus vai lá e cria um processo de recuperação, de restauração na vida de Caim. E aí, Caim chega e diz o seguinte: Senhor, eu estou com medo. Isso aqui que ele está dizendo para Deus. Ou seja, aquele machão, aquele cara tão. Agora eu estou com medo, as pessoas vão me encontrar, as pessoas vão querer me matar. E aí Deus chega para Caim e diz o seguinte, mais ou menos assim: bom, agora Caim já chegou num ponto em que eu diria, o processo deu certo na vida dele. E aí Deus chega e fala o seguinte: não será assim. Eu vou colocar uma marca em você, que ninguém vai se atrever a tocar em você. Você vai ser protegido por essa marca. Então Deus é assim, gente. Deus ele não joga você para você resolver as suas questões. Deus ele vai criar um ambiente para você resolver. Aquilo que fala os Salmos, na presença dos seus inimigos. Melhor, uma mesa. Deus só vai colocar você nessa mesa quando você tiver maturidade. Imagina aí você, um cara imaturo, sentado numa mesa, na presença dos inimigos para resolver coisas. Você vai sacar um garfo e vai querer furar o pescoço do cara. Para sentar na mesa do inimigo tem que ter maturidade. É isso que Deus está trazendo para Caim. Você tem que ter maturidade para reconhecer o que você fez em primeiro lugar. Então reconhecer o que você fez, tá bom, agora eu vou te ajudar a sair dessa, porque isso aí não é mais só para você, isso aí já é meu também. Deus vai lá e compra aquela briga interna, aquele problema de caráter que Caim tinha. E aí Deus vai lá e diz o seguinte, ele diz o seguinte para Deus: estou com medo, alguém que vai me encontrar vai me matar. Alguém pode ler o próximo versículo, por gentileza? Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Aí, em um momento aqui da história, Caim entende que o processo estava ok. E em um momento aqui da história, Caim entendeu o seguinte: já está tudo certinho mesmo, então eu quero voltar novamente para onde eu estava. Deus falou: não, a partir de agora você vai continuar. O processo acaba aqui, mas a sua vida não. Porque a tendência nossa é sempre querer voltar para o jardim. Essa é a nossa tendência. Quantos aqui têm desejo de comprar um pedacinho de terra? De ter um sítio? Todos aqui. Tem alguém aqui que tem? Levanta a mão quem tem. Você sabe por quê? É o sentimento que perde. Nós perdemos o jardim. E nós estamos a vida inteira, todo ser humano trabalha a vida inteira para ter o seu pedacinho de. Gente, terreno aqui nessa região, me parece que é 5 por 10. Mas como é importante você ter o seu pedacinho de terra. Porque está aqui no DNA, aquele sentimento, nós perdemos o jardim. E o ser humano hoje, ele quer a todo custo retomar o jardim de novo. Ah, irmão, eu queria ter o meu sítiozinho. A gente sonha, né? Aquela casinha, aquela criação de galinhas. Ah, como eu queria morar naquele lugar tranquilo. A gente sempre está em busca disso, porque nós perdemos. Meu irmão, perdeu, já era. Deus não vai construir jardins mais. Em nenhum momento da Bíblia você viu Deus construindo jardim para o homem voltar. Volto a dizer, Deus não é construtor de jardim, Deus é construtor de cidades. Porque é na cidade que o nosso caráter é transformado. É na cidade que nós vamos servir com os nossos dons e com os nossos talentos. É na cidade que seremos servidos com os nossos dons e com os nossos talentos.
Você quer ver uma tragédia? Os caminhoneiros, para novamente para você ver. Você viu o que o Brasil passou com a greve dos caminhoneiros? Fala para os médicos parar aqui uma semana para você ver a tragédia. Você chega no hospital com uma cólica nos rins. Ah, mas eu tenho dinheiro, mas não tem médico, meu amigo. Acabou. Não tem médico. Você pode ter dinheiro, mas não tem médico. Porque na cidade é assim. Não é uma vida independente como é no campo. Eu planto, a terra me dá, eu vou criar e eu como daquilo que eu estou criando. O campo é assim, a cidade não. A cidade não é uma vida de independência, é uma vida de interdependência. É um precisando do outro. Sabe o que é que Deus estava dizendo para Caim? Olha, isso aqui é a foto do meu reino. O reino de Deus é assim. É uma vida não de independência, mas de interdependência. No reino de Deus você é servido e você serve com os seus dons e com os seus talentos, aquilo que Deus já colocou em você. Então Deus tira Caim da zona rural, e aqui está o divisor de águas do ser humano, na vida do ser humano, na história da humanidade, melhor dizendo. Deus tira ele da zona rural e leva ele para a zona urbana. A Bíblia diz: então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver numa terra de Nod, ao leste do Éden. Nod era como se fosse uma comunidadezinha pequena. E a Bíblia diz que quando chegou em Nod, nessa comunidade, ele casou. Aí já virou hominho, tá vendo? Um cara que não queria nada, queria ter uma vida de independência, não precisava de ninguém, foi morar numa pequena comunidade e casou. E a Bíblia diz que a mulher dele ficou grávida, ele teve um filho chamado Enoque. E depois ele foi e fundou uma cidade e colocou o mesmo nome do filho na cidade. Então a primeira cidade da Bíblia foi fundada por Caim. Só que essa história aqui, volto a dizer, foi um divisor de águas na história da humanidade. A partir daqui começou a criar esses conceitos urbanos. Aí você vai ver lá o governo de José do Egito, aí você vai ver lá Sodoma e Gomorra, aí você vai ver lá a cidade de refúgio, aí você vai ver um tanto de construção, Deus usando pessoas para construir cidades. E aí surge o homem, como essa resposta redentora, como surgiu Caim aqui, como uma resposta redentora de Deus para a cidade. Mas o homem falha, e Deus levanta a igreja. E a igreja hoje tem que ser essa resposta redentora para a cidade. As pessoas têm que passar aí fora, olhar aqui para dentro e dizer: a solução da minha vida está no meio e nas mãos daquele povo que está ali dentro. Então por isso que nós temos que ser essa resposta para a cidade. Não tem como você viver numa cidade de São Paulo, sendo de uma igreja, tendo um coração em Cristo e não se comover com as coisas que têm acontecido nessa cidade. Não dá para ter um coração de pedra, não há condições de ter um coração de pedra, passando todos os dias e ver morador de rua, ver meninas se prostituindo, ver garotas grávidas, vivendo nas ruas, ver travestis, idosos largados dessa sociedade. E a gente olha e geralmente a gente reclama do governo. Mas esse é um papel nosso também, muito mais nosso do que do governo, porque o governo vai ajudar, mas nós não, nós vamos fazer essas pessoas mudar o destino da sua vida, e mais, essas pessoas terão a oportunidade de morar nos céus. E a gente tem uma reunião como essa aqui. Eu sempre digo que uma reunião como essa é mais importante do que uma reunião que a ONU faz, que qualquer outra organização faz, porque aqui nós estamos discutindo exatamente onde as pessoas passarão a sua eternidade. O treinamento aqui não é para você sair daqui e dizer assim: uau, eu estou cheio de informação. A ideia aqui é para você sair dizendo: eu preciso ser essa resposta de Deus para essa cidade. Um amigo meu estava no tempo de intercessão, ele pegou uma bandeira do Congo. Aí todo mundo pegou uma bandeira lá na base da bandeira, ficou meio perdido, não sabia por quê. Pegou a bandeira do Congo e vou orar para essa nação. Oh, Deus abençoe essa nação. Tá? Aí Deus falou com ele: você vai ser a resposta da sua própria oração para esse povo. 2 anos depois ele estava no Congo, viveu 5 anos no meio daquela nação na África. 5 anos. Aí ele disse assim: ah, Deus, não foi só uma brincadeirinha, não, gente, com Deus não tem esse negócio. Não é como as casas Bahias que você entra e faz um orçamento sem compromisso. Na igreja não tem isso. Uma vez que você entrou, que você entendeu, já era, não tem mais como sair. Você pode até sair, mas vai ser uma pessoa frustrada pro resto da vida. Pode ter certeza disso. Entrou aqui, já era. Não tem esse negócio de como se fosse casas Bahias, né? Fiz um orçamento sem compromisso.
Entra aqui e faz o orçamento sem compromisso. Não, aqui tem que ter compromisso. Aqui tem que ter compromisso. Então, esse é um assunto que dá pano para manga, mas o que eu queria basicamente passar para você é sobre esse contexto de cidade. A primeira cidade fundada na Bíblia foi fundada por Caim. E você viu que Deus estava trabalhando no caráter de Caim, mas também trazendo algumas revelações para o nosso caráter. Ou seja, nós não podemos ser liberados para fazer a coisa, como Caim naquele momento. Deus poderia, não, sai daqui, faça alguma coisa aí de bom para a humanidade. Do jeito que ele estava, não. Mas Deus foi lá e tratou. E quando Deus tratou as pessoas, olhou para ele, futuramente não viu feridas, mas viu cicatrizes, que é diferente. Uma pessoa experimentada. E aí você não vê mais nenhum problema com Caim, depois que ele começa a viver em sociedade. Então nós precisamos estar inseridos no contexto da cidade onde nós vivemos. Nós queremos que a sociedade, ou que a nossa comunidade venha para a nossa igreja, mas nós não queremos ir ao encontro da nossa comunidade. Tem um monte de festa na comunidade, nenhum crente aparece lá. Ah, Paulo, tem que ir agora para a festa. Não, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que nós temos que marcar presença lá na associação de bairro, marcar presença lá nas questões da saúde, fazer um projeto social para abençoar as mulheres, abençoar as crianças. Entra dia das crianças, sai dia das crianças, férias. Você acha que o menino de comunidade de São Paulo viaja para fora do Brasil, viaja para outros estados? Não. As férias inteiras ficam na comunidade. E nós somos incapazes de criar um IBF dentro da comunidade para poder abençoar nas férias dessas crianças. Então, entra ano e sai ano. E a gente vai acreditando em algumas coisas que a gente vai falando, porque a gente já acostumou a falar, mas na verdade aquilo acaba não funcionando. Aquele culto de final do ano, né? Que a gente chega diante de Deus e fala: Senhor, esse ano não evangelizei, mas esse ano eu vou evangelizar. Esse ano eu não li a Bíblia, mas esse ano eu vou ler. Aí o tempo passa, você não tem um planejamento e as coisas continuam na mesma. Então chegou o tempo da gente se levantar e ser essa resposta redentora para a cidade onde nós estamos vivendo. Eu não acredito que Deus trouxe você para morar aqui nessa cidade apenas para você ganhar dinheiro. A princípio, talvez esse fosse o seu pensamento. Se Deus não está chamando você para uma outra nação, você consegue ser resposta redentora nessa cidade. Só há um lugar que não pode ter homens e mulheres de Deus. Esse lugar chama-se inferno. Mas em todo segmento da sociedade devem existir homens e mulheres de Deus fazendo a diferença. Amém? Deus abençoe vocês. Qualquer pergunta, deve ter um cafezinho lá agora? Ou não? Dá aí uns 5 minutinhos, pessoal. 5 minutinhos, a gente já retorna aí, gente.